Oi pessoal, eu sou a Ashla Vidal, sou psicóloga e atuo há 7 anos com análise do comportamento aplicada. Hoje eu estou aqui para falar sobre o autismo e terá uma série de vídeos relacionados a esse tema como critérios diagnósticos, rastreio em bebês, quais profissionais você deve buscar, assim intervenções que são eficazes para a área do autismo. Nesse vídeo eu vou falar para vocês qual é a definição do autismo, como se caracteriza, os dados de prevalência e quais são os níveis de suporte. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que seria um transtorno do neurodesenvolvimento? É um transtorno que começa no início do desenvolvimento, no início da infância, e acarreta em problemas em diversas áreas desse indivíduo, seja na área social, profissional, acadêmica, assim como em outros domínios da vida dessa pessoa, como autonomia, linguagem ou até mesmo vida diária. Esses comprometimentos, ele perduram por toda a vida, e isso engloba o que é o transtorno do neurodesenvolvimento. Autismo é como popularmente é conhecido. A nomenclatura científica se chama transtorno do espectro autista. Transtorno porque afeta a qualidade de vida do indivíduo. Espectro, porque apesar dos critérios diagnósticos, eles vão se manifestar de formas diferentes para cada indivíduo. E autismo vem de um estudioso, que estudava muito sobre autismo, chamado Leo Kanner, em que quer dizer olhar para si, olhar para dentro. No autismo, nós temos duas principais áreas de comprometimento. A primeira delas é a comunicação ou interação social. Muitas pessoas dentro do espectro é muito comum ter dificuldade ou atraso na fala. Então, nessas situações sociais, se apresentam algumas dessas dificuldades. Quais são essas dificuldades? Iniciar ou manter diálogos, iniciar relacionamento com outras pessoas, ou dividir, partilhar interesses, do indivíduo em si com outras pessoas, assim como saber como se comportar e em quais ambientes se comportar daquele jeito. A segunda área de comprometimento são comportamentos restritos e estereotipados. O que isso quer dizer? É uma área que está mais voltada a apego à rotina, dificuldade em lidar com mudanças, rituais para fazer algumas coisas, movimentos estereotipados, ou seja, movimentos repetitivos que para a gente não tem função alguma, assim como uso de objetos de forma estereotipada, ou seja, colocar carrinhos enfileirados, empilhar panelas, coisas assim que pra gente não faz sentido algum, mas que para aquele indivíduo faz total sentido. Então, qual é a prevalência do autismo no Brasil? Nós não temos um estudo específico aqui no nosso país que possa nos entregar esse dado, mas nós temos como referência o Centro de Prevenção e Controle de Doenças nos Estados Unidos, em que eles há 20 anos rastreiam e observam, o autismo ao longo do tempo. O último estudo saiu em 2023, então para cada 36 pessoas nascidas, uma nasce dentro do espectro. E aí nós chegamos até aqui, já sabemos o que é autismo, já sabemos como se caracteriza, a prevalência, e aí você me pergunta, quais são as causas do autismo? Gente, o autismo ele é estudado há muito tempo, então já foram faladas sobre várias questões relacionadas às causas do autismo. Mas hoje nós temos duas que são baseadas cientificamente, que são fatores ambientais e fatores genéticos. Nos fatores ambientais, estão mais relacionadas à idade dos pais, ou se a criança nasceu prematura ou com baixo peso, relação da gestante com algumas medicações específicas, assim como algumas situações de estresse que aquela gestante pode passar. Isso tudo influencia nos fatores ambientais. No fator genético, é só a gente pensar assim. Ao longo do tempo, ocorreram algumas combinações genéticas que resultaram em genes específicos, que são os genes relacionados ao autismo. São vários genes que estão sendo pesquisados aí pela comunidade científica e a gente ainda não tem certeza sobre quais genes são esses. Então, pensando nesses dados, sempre que a gente vai pesquisar alguma coisa ou que a gente vai perguntar para alguma pessoa, a primeira resposta que vem para a pergunta qual é a causa do autismo é a carga genética. Autismo é genético, justamente porque a hereditariedade deste transtorno é muito grande. E agora, como último tópico do nosso vídeo, vou falar para vocês sobre quais são os níveis de suporte. Antigamente, era muito falado sobre nível leve, moderado e severo. Hoje nós mudamos essa nomenclatura. Hoje nós falamos sobre nível 1 de suporte, nível 2 de suporte ou nível 3 de suporte.
O autismo leve, ele corresponde ao que chamamos hoje de autismo nível 1 de suporte, que precisa de nenhum apoio ou exige um pouco de apoio. Esse apoio está mais voltado à comunicação e interação social, ou seja, na relação daquela pessoa com outras pessoas, assim como está relacionado à flexibilidade, ou seja, essas pessoas que estão dentro do nível 1, elas apresentam dificuldades em organização, em planejamento, em trocar de assuntos ou de trocar de atividades. Então, esse apoio ele está mais voltado para essas áreas específicas de dificuldade. O que antigamente era nomeado como autismo moderado, hoje nós nomeamos como autismo nível 2 de suporte. Ou seja, é um nível que precisa um pouco mais de apoio, um pouco mais de ajuda. Lembra que eu falei para vocês que pessoas dentro do espectro têm um pouco mais de dificuldade na fala ou até atraso na fala? Nessa questão da comunicação no nível 2, isso vai se tornar mais evidente, porque envolve tanto a fala verbal quanto a comunicação não verbal, que é aquela comunicação com o corpo que a gente tem. Isso vai apresentar mais dificuldades para pessoas dentro do nível 2. Além da dificuldade na comunicação, no nível 2 também vai ter uma resposta reduzida a essas questões sociais, ou seja, menos interesse nas interações sociais. Juntamente com isso, a gente também vai ter um interesse reduzido por atividades ou temas específicos, ou seja, uma pessoa que gosta de dinossauro, por exemplo, ela vai falar sobre dinossauro com todas as pessoas o dia inteiro. Então, isso acaba dificultando muito a continuidade das interações sociais dela. Mas duas dificuldades que são encontradas no nível 2 é a inflexibilidade relacionadas à mudança, ou seja, muita dificuldade em lidar com algo novo, com alguma mudança na vida dessa pessoa. Para além disso, o comportamento repetitivo ou estereotipado, ele se apresenta muito visível nesse nível 2. E por fim, o que antes era chamado de autismo severo, hoje nós nomeamos como autismo nível 3 de suporte, ou seja, é um nível que precisa de mais ajuda, de mais apoio. Nesse nível, as dificuldades acerca de comunicação e flexibilidade, elas se apresentam de uma forma mais grave. Então, todas aquelas características que nós falamos antes, aqui no nível 3 se apresenta de forma muito mais grave e de forma muito mais comprometida. Além disso, os movimentos repetitivos ou estereotipados, eles também passam a comprometer o funcionamento da vida daquela pessoa, seja no quesito social, pessoal ou até acadêmico. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo sobre autismo. Foi o primeiro vídeo de uma série de vídeos relacionados a esse tema. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentário ou sugestão é só colocar nos comentários abaixo. Se você quiser saber mais informações sobre autismo, é só me seguir nas redes sociais. Obrigada e um beijo!